Veja bem, essa história não é muito falada por aí, mas quem sabe, sabe. É uma daquelas coisas que todo mundo comenta em voz baixa, meio sem querer acreditar, mas que acaba deixando um friozinho na nuca só de pensar. Acontece por aqui, nas ruas que a gente conhece, nos cantos onde passamos todos os dias, e aí que mora o terror de verdade. E você percebe que está mais perto do que gostaria. Dizem que na nossa cidade há uma força invisível, sempre presente, sempre controlando o que acontece, mesmo que a gente não perceba. Alguns chamam essas forças de arquitetos. Eles são invisíveis. A maioria das pessoas nunca vai vê-los, mas eles estão lá, mexendo com as emoções, manipulando os relacionamentos, as conversas e principalmente sugando tudo o que você sente até não sobrar nada. É como se cada emoção que você tem fosse tirada aos poucos, sugada sem você nem perceber. Agora, aqui começa a parte mais estranha dessa história. Dizem que, de vez em quando, alguém percebe o que está acontecendo. Não é fácil enxergar os arquitetos, sabe? Mas tem gente que consegue, mesmo que isso não signifique exatamente uma salvação. E isso aconteceu com um cara daqui, alguém como eu e você, que vivia por essas ruas e ia nos mesmos lugares que a gente vai. Ele estava começando a notar que as pessoas ao redor deles estavam diferentes, meio distantes, como se elas estivessem desaparecendo, sumindo aos poucos da vida delas. Primeiro foram os amigos, aquelas conversas de bar que antes eram cheias de risadas e histórias, começaram a murchar. Ele notava que ninguém mais prestava atenção no que ele falava, como se estivesse ficando transparente. As mensagens pararam de chegar, os convites sumiram, e de repente ele se viu só. Depois foi o trabalho. As coisas começaram a ficar automáticas. Ninguém parecia se importar com o que ele fazia, como se ele estivesse ali só de corpo enquanto a mente das outras pessoas estavam em outro lugar. E foi nessa fase, quando ele já estava quase completamente esquecido pelo mundo, que ele começou a ver os arquitetos. Eram como se fossem figuras escuras, sempre na periferia da visão, espreitando por trás dos rostos conhecidos, controlando tudo. Ele se deu conta de que aquelas criaturas estavam por trás da indiferença das pessoas, sugando qualquer faísca de emoção, de atenção. Eles manipulavam tudo, sugando as emoções até que, quando não sobrava mais nada, a pessoa era levada pro banquete. Você já ouviu falar do banquete? Não? Pois é, poucas pessoas falam sobre isso. O banquete é onde os inúteis são levados, aqueles que já não têm mais nada a oferecer, que estão esgotados de qualquer emoção, são arrastados para esse ritual sombrio. Lá, os arquitetos consomem o que restou dessas pessoas. Eles não devoram o corpo, entende? Eles devoram a alma, as últimas migalhas de sentimento que ainda estão presas ali. E depois, aquelas pessoas voltam, mas voltam vazias, moldadas, sem identidade, apenas cascas, programadas para fazer o que os arquitetos quiserem. Esse cara, o que viu os arquitetos, sabia que estava indo pelo mesmo caminho. Ele sabia que o banquete seria seu destino. E o pior é que, diferente dos outros, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele sabia que, quando chegasse a hora, ele seria sugado até não restar mais nada dele. Porque, veja bem, os arquitetos só se importam com quem ainda tem algo a oferecer. Quando você está vazio, você se torna descartável. Ele esperou. Sabia que não havia como fugir. A cada dia que passava, sentia que as emoções que restavam em seu peito estavam se esvaindo. Aquela tristeza, aquela angústia de ser esquecido, de não ter ninguém, era isso que os arquitetos queriam. Era esse o verdadeiro alimento. E quando finalmente foi levado, ele não lutou. Como eu disse, ele sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. Enquanto ele era consumido no banquete, o que restava de sua alma desapareceu, deixando apenas uma casca vazia. Algumas pessoas dizem que ainda o veem andando por aí, mas não é ele de verdade. O que você vê é apenas uma sombra do que ele já foi, uma cópia que já nem sente nada, não tem mais o brilho nos olhos, nem a personalidade que um dia teve,
Sou um corpo vazio, andando por essas ruas que você conhece. E o mais assustador é que, por mais que a gente tente, ninguém pode escapar disso, porque, no fim, todos nós fazemos parte desse ciclo, somos todos peças desse tabuleiro, todos alimentando os arquitetos até que um dia sejamos nós a ser levado ao banquete. Então, cuidado com a sensação de que você está sendo esquecido, ou quando os amigos começarem a se distanciar. Pode ser que você esteja começando a desaparecer. Pode ser que os arquitetos já estejam de olho em você. E quando for a sua vez, quando você for chamado ao banquete, já será tarde demais.